Olá, guerreiros! Antes de explicar a relação entre a correta mobilização do tubo e a prevenção de atelectasia, nós vamos ver um pouco a parte radiológica. Então, rapidamente, você já pode observar este primeiro raio-x de tórax. É uma radiografia normal, você comparando os pulmões não tem muita diferença, os ângulos externos estão bem preservados. Então aqui a gente tem uma situação que não é alteração. A questão da mobilização do tubo, ela leva à atelectasia, mas a atelectasia, em termos radiológicos, ela é muito semelhante ao derrame pleural. Então quando você bate o olho no raio-x, quem não tem muita experiência já fica sem saber se aquilo dali é um derrame pleural ou se aquilo dali é uma atelectasia. Então, para você, eu vou colocar 3 imagens para vocês conseguirem identificar as diferenças. Então, a primeira imagem que nós estamos vendo aqui de alteração, que a primeira foi o normal, no caso aqui é a segunda, é um paciente com derrame pleural. Professor, como é que você sabe que é derrame pleural? Tem essa manchinha branca aqui na parte inferior do pulmão esquerdo. Por que é pulmão esquerdo? Porque é o lado direito de vocês. Como você está vendo o exame de frente, aí você sabe que é o lado oposto, teu lado direito é o lado esquerdo do paciente. Para ficar mais fácil, você vê que tem a parte cardiovascular do lado esquerdo, então é pulmão esquerdo. A base ela tem essa opacidade, e quando você compara o espaço entre as costelas do lado esquerdo e do lado direito, você percebe logo que esses lados são idênticos. Então, na atelectasia, como é uma situação onde você tem o espaço pleural corretamente sem preenchimento de líquido nem de ar, ele está com a pressão negativa preservada, mas na atelectasia você tem colabamento alveolar. Então, no colabamento alveolar, o pulmão ele traciona um pouco e você vê as costelas se aproximando. Diferente desta imagem que é o derrame pleural. Aqui você tem líquido no espaço pleural, então o espaço intercostal, você pode olhar em todas as costelas, o lado esquerdo e o lado direito não tem muita diferença. Já a imagem que vem na sequência, aqui a alteração já é no pulmão direito do paciente, mas se você observar a parte extrema do lado das costelas, você já consegue visualizar que ela está bem mais próxima quando comparado com o outro lado. Então você tem uma atelectasia à direita. A outra imagem vai ficar bem melhor. Aqui você tem um paciente que fez cirurgia cardíaca. Dá para perceber por conta da sutura, que é com fio de aço, do externo. E aqui o pulmão esquerdo do paciente, você observa que ele tem o espaço entre as costelas um pouco mais reduzido quando comparado com o lado direito. Então são essas as dicas para você saber diferenciar uma atelectasia de um derrame pleural. Ambos, em questão macroscópica, você bate o olho e você já acha que são muito semelhantes, e realmente são. O detalhe é que na atelectasia, o espaço intercostal é mais curto e no derrame pleural, o espaço intercostal ele é semelhante ao outro lado, ou melhor, ele é praticamente idêntico ao outro lado. Pode ter alguma diferença por questão de posicionamento no exame, ou o paciente ele já tem uma alteração de coluna prévia, mas isso aí você vai identificar caso a caso. Na sequência eu vou falar um pouco sobre a questão da intubação seletiva, da mobilização do tubo e da relação que isso tem com a prevenção da atelectasia em pacientes internados, tá bom? Volto daqui a pouco. Um abraço. Vamos lá, galera. Gente, dando sequência ao que eu havia falado, a gente fez uma breve diferenciação entre atelectasia e derrame pleural. Então vamos voltar aqui para as causas. O derrame pleural ele pode ter N causas. Pode ser um traumatismo torácico fechado, ou então o paciente ele pode ter um derrame pleural espontâneo associado a um processo infeccioso. É um paciente oncológico que tem uma plaquetopenia severa, ele pode ter um sangramento espontâneo e vir a ter o derrame pleural. A atelectasia também tem várias causas. Hipoventilação, algum tipo de rebaixamento,
qualquer situação que leve o pulmão a ter uma hipoventilação pode resultar em atelectasia. Mas a causa que tem mais relação com a atelectasia de maneira aguda é a intubação seletiva. E onde é que a enfermagem entra neste aspecto? Todo paciente ele pode ter uma intubação eletiva e pode ter uma intubação em caráter de urgência. Como eu estou falando para pessoas que eu acredito que têm interesse na parte de urgência e terapia intensiva, que é o foco do meu trabalho, vocês vão se deparar ou já se depararam com muitos casos de intubação em situações de urgência. Mas independente de ser eletivo ou ser urgência, terminou a intubação, qual é o primeiro cuidado que a equipe tem que tomar? É identificar se o tubo está na posição correta. E isso é feito não através de radiografia de tórax. Inicialmente, isso é feito através de uma avaliação da equipe. Então, o paciente foi intubado. Você percebeu que o tubo ficou mais ou menos com o número 22 ou 24 aqui na comissura labial do paciente. Aí o médico pede para você ventilar o paciente, você ventila, ele ausculta o estômago, viu que não foi para o estômago, ou ele nem auscultou o estômago porque intubou com visualização, sabe que está no pulmão, porém, ele vai partir para a etapa mais importante, talvez, que seja ver se a intubação o tubo está no local correto. Porque a carina vai ser a bifurcação para ir para o pulmão direito e pulmão esquerdo. Se o tubo passar desta estrutura, ele vai pegar ou o pulmão direito ou o pulmão esquerdo. Resultado, o pulmão que não receber o tubo, ele não vai receber PIP, a PIP do ventilador. Automaticamente os alvéolos vão colabar e ele vai entrar em um processo de atelectasia. Quando isso acontece, a fisioterapia ela consegue reverter. Ela mobiliza o tubo, ela trabalha com parâmetros ventilatórios bem mais altos, porém é algo que deve ser evitado. Então, para evitar, onde é que entra mais uma vez a relação da mobilização com a atelectasia? O paciente foi intubado, auscultou base do pulmão esquerdo, base do pulmão direito, ápice do pulmão esquerdo, ápice do pulmão direito. Tá tudo igualzinho, naquele local o tubo pode ser fixado. O paciente foi intubado, insuflou o cuff, só que ficou lá no 25. Aí o médico auscultou e viu que a base do pulmão esquerdo ela está com ruído um pouco mais baixo quando comparado com o direito. Aí você puxa até o 22, depois que seca o cuff, traciona, insufla o cuff novamente, o médico vai auscultar. Se tiver simétrica, aí vai fixar e pronto. Vem fazer a radiografia na sequência, só para confirmar este aspecto e ver se o paciente não tem alguma outra alteração de base que a equipe que admitiu o paciente não saiba. Uma última dica. Quem for trabalhar com crianças, os limites anatômicos da região respiratória eles são muito pequenos. Então terminou o banho de uma criança. Você chegou à noite no seu plantão e tem uma criancinha entubada. 2 anos por motivo X, mas está entubado. Terminou o banho, a turma trocou o cadastro da paciente, vá lá dar uma olhada. É um conselho de amigo. Como a referência anatômica é muito pequena, qualquer mobilização que der no tubo, em relação à parte interna, ele fica seletivo. Aí você acredita que a equipe vai perceber, pode ser que a equipe não perceba e nem você também. E no outro dia vão perceber após a realização do raio-x de controle. Aí vê que está com atelectasia, olha lá, o tubo está lá dentro da criancinha. Ou melhor, nem entrou muito, mas como a referência anatômica é pequena, já é suficiente para deixar o tubo seletivo e a criança ter uma atelectasia, tá bom? Então é a dica de hoje, amanhã a gente retorna com outro tema. Se durante as aulas você quiser tirar alguma dúvida específica, algum tema que você queria que eu falasse, se tiver relação com a minha vivência, vai ser um enorme prazer, tá bom? Aí você pode mandar a mensagem aí embaixo ou então no inbox do Instagram. Grande abraço e até a próxima.